Pare de se importar e levar as coisas para o pessoal. Como agir nas festas de fim de ano? Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Brigato. E na aula de hoje eu quero falar de um ponto fundamental. Como que a gente para de se importar, né? De levar para o pessoal aquele comentário inconveniente do familiar que a gente não vê faz tempo, aquela pergunta inconveniente, não é? Como que a gente lida sem até talvez ali se irritar, reagir e brigar e discutir no momento que é a última coisa que a gente quer fazer, não é? E até como eu lido melhor com essa angústia que já tá aí começando a tomar conta de mim, conforme as peças de fim de ano vão se aproximando, eu vou ter que encarar aquele familiar que, sei lá, não vejo nunca, mas vejo no fim de ano e sempre passo por essa mesma situação. Bom, quer saber como lidar melhor com isso? Fica aí, mas antes deixe o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo aqui no canal, certo? Bom, vamos lá, né? Antes de eu entrar nos pontos fundamentais do que eu acredito que você deve olhar, certo? Vamos falar de uma coisa, assim, muito importante que, assim, talvez até mais importante que o conteúdo em si, e você vai entender. Vamos lá, se você está se aproximando das festas de fim de ano e já está começando a sentir uma profunda angústia, receio, medo até de o que você vai passar nessas festas de fim de ano, é muito provável que você cometeu um erro fundacional. Qual? Você já passou por isso, você já sabe que você vai passar por isso de novo e não fez nada em relação a isso. Passou o ano e você só focou naquele alívio de janeiro, depois esqueceu e em novembro começou a lembrar de novo. Puta merda, vou ter que encontrar, caramba e tal, e não sei o que lá. Ou seja, vamos lá, vamos ser honestos, você não estudou, você não amadureceu, você não tentou melhorar como pessoa. É fato, certo? Ou seja, pense aí. Isso vai se conectar muito com o que eu vou falar. Mas vamos lá. É muito importante você entender isso. Sabe por quê? Porque é muito provável que você esteja achando agora que você vai encontrar uma boia salvadora nesse vídeo. E pode até ser que sim. Dependendo do que for, pode ser que alguma coisa te impacte, pá, você vai lá e faça, né? Mas já aconteceu, por exemplo, eu ver pessoas que querem entrar, pro Portal Poder Social e falar o seguinte: eu quero entrar pro Portal Poder Social hoje, por quê? Porque eu tenho uma entrevista de emprego hoje, uma reunião. Porra, vamos lá, é claro que você vai pegar uma dica pontual e aquilo vai te ajudar, num tom persuasivo, não é? Ou até como um mapa de negociação que tem lá dentro do portal. Mas veja, é muito provável, ou melhor dizendo, é muito improvável que você aprimore a sua vida se você está toda hora se resgatando de caos, entende? Este é o ponto. Só, por exemplo, ó, até uma das últimas aulas que eu dei para o mentorado meu foi exatamente este ponto. Ele ia passar por uma reunião. Uma hora depois, a gente ia ter aula, uma hora depois ele ia ter uma reunião muito importante lá do trabalho dele, só que o que acontece? Eu tô há um bom tempo desenvolvendo um trabalho com ele. O que aconteceu? Naquela aula eu consegui falar de forma específica e prática, dando um mapa e construindo praticamente como ele ia se comportar, agir, falar naquela reunião. Resultado, deu certo. Né? Logo em seguida recebi uma mensagem muito gratificante de que ele conseguiu fazer com que o argumento dele vencesse e, claro, ele, enfim, né, tivesse a melhor postura dentro daquela reunião, tá? Então é muito importante isso. Bom, tô angustiado, cara, já tô incomodado só de imaginar. Bom, você não fez provavelmente nada, você não meditou sobre isso, não refletiu, não melhorou, não evoluiu, não amadureceu. Então, né, vamos ser honestos, é capaz até de você merecer o que eles falam pra você, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Para que você, inclusive, já olhe para o ano que vem e fale, pô, o que eu vou fazer? De alguma forma, estudando através de livros, treinamentos, você decide, mas faça alguma coisa, certo? Porque o ponto fundamental é o seguinte: se você ainda se incomoda profundamente ou se angustia com essas situações se aproximando, é muito provável que o seu mundo interior está fraco. E o que eu quero dizer com isso? Né? É claro que, nossa, eu poderia me aprofundar demais. Inclusive, este é o tema central do treinamento, como amadurecer a sua personalidade, seus relacionamentos. Inclusive uma aula muito importante, que não é dele, mas de certa forma faz fronteira com tudo do portal e com ele principalmente, é a aula Aprenda a Ser uma Pessoa Madura e Atraente. Está disponível gratuitamente aqui no meu canal. Assista aí enquanto ela está no ar, beleza? É uma aula do portal, está disponível gratuitamente. Então o que acontece é, o seu mundo interior ele está fraco. E aí, para a gente transformar em algo didático e de fato até aumentar as chances de você conseguir aplicar alguma coisa, eu coloquei duas possibilidades fundamentais, né, que a gente, claro, mais uma vez, podia explorar de diversas formas. Mas a primeira é o seguinte: você não sabe o que pensa de si nesse aspecto. Então, olha só, você tá lá angustiado. Primeiro, claro, porque você já, começa a reviver aquilo, e geralmente é aquele cenário qual? Aquele cenário onde você foi confrontado com opiniões inconvenientes, ou perguntas inconvenientes,
e não soube agir bem. Então você está revivendo aquilo, é óbvio que você vai se angustiar, porque você está lembrando de uma situação onde você perdeu ou você se sentiu muito mal, né? E claro, não meditou, melhorando, revisitando aquela situação de forma imaginativa, certo? Só que melhorando o seu argumento. Talvez você pensou de uma forma meio bocó, assim, sei lá, pensando, né? Eu falaria tal coisa, né? E só, né? Mas aquilo não te prepara. Então, por isso o portal é tão importante. Ele te dá uma ordem muito importante, de fato, de desenvolvimento. Mas vamos lá. Qual que é o ponto, então? Você, como eu disse aqui, não sabe o que pensa de si nesse aspecto. Então, talvez você nunca cogitou olhar, né, para aquela pergunta, para aquele comentário e tentar entender, bom, vamos lá, o que isso quer dizer sobre mim? Ou seja, o que esse incômodo, de fato, está despertando dentro de mim? Será que eu acredito no que eles estão falando? Será que a pergunta me incomoda, aliás? Porque esta é uma área onde eu estou lidando mal na minha vida, não é? Ou seja, basicamente o que você tem dentro de si sobre aquele assunto é tão frágil que todo mundo que, de certa forma, espeta, né, te cutuca ali, o que acontece é que aquilo balança dentro de você e te desestabiliza, tá? Então é muito importante, e olha, é muito importante porque, veja, como eu coloco aqui, né, quando você olha para um tema e você entra dentro dele, você de fato compreende, certo? Você tem uma base infinitamente mais forte para resistir a qualquer coisa idiota. Como, por exemplo, né, eu tenho uma boa experiência já no que eu faço. Não é qualquer comentário que eu vou olhar e vou falar, não, quanto comentário idiota eu recebo, e muitas vezes até bem intencionados, tá? Mas é que eu vejo, eu falo, puta, essa pessoa tá, nossa, ela não tá enxergando ainda nem 1% do que a gente tá tentando fazer aqui, né? Então o que eu quero dizer, isso para te dar um exemplo, tá certo? E principalmente, como eu já disse, meu trabalho sendo público, como qualquer pessoa que tende a se expor, acaba tomando mais, né? Por exemplo, pode ser que um vídeo meu se torne assunto no meio de um assunto familiar que, se o meu trabalho fosse, de certa forma, privado, né? No sentido de ninguém tá olhando ali, bom, nem aconteceria aquilo. Detalhe, estou falando de algo real, tá? Já aconteceu há muito tempo atrás, mas já aconteceu isso aí, né? E na época me afetou pra caramba, hoje... né? É muito difícil me afetar. Por quê? Porque eu tenho muita consciência do que estou desenvolvendo, fazendo, e principalmente eu tenho um mundo interior muito mais fortalecido para lidar com aquele assunto em específico, né? Então estou dando um exemplo para te facilitar. Logo, se você se incomoda com, por exemplo, e as namoradinhas? Né? E os namoradinhos? Uma pergunta bem boba, né? E bem tosca, ou seja, é verdade, é bem tosca. Mas acontece que você se incomoda com aquilo demais, a primeira coisa que você deve olhar é isso. Talvez você se incomode, por quê? Porque você, querendo ou não, se sente mal na sua vida amorosa, né? Ou você não está contente com o que aconteceu, você entendeu? E aí até talvez, por isso você comece até a mentir. Tá agitado. E aí é isso que te incomoda. Você, por exemplo, se incomoda porque você mente em relação àquilo. Deu para entender? Espero que sim, né? É claro, mais uma vez, repito, é algo que é muito melhor desenvolvido dentro do portal, com muito mais profundidade. E você, aluno, assista as 4 primeiras aulas do Como Amadurecer a Sua Personalidade e Seus Relacionamentos para entender com muita profundidade isso e já ter um ótimo resultado para agir melhor nas festas de fim de ano, que é o que é a personalidade, como amadurecer sua personalidade e seus relacionamentos, aula 1, aula 2 e mais algumas chaves para você amadurecer. Essas 4 aulas são fundamentais. E detalhe, você não pode acessar o portal Poder Social completo, vagas encerradas, mas este treinamento em si você pode assinar agora. Então é só ir lá em portal.thiagobrigato.com.br. Beleza? Então este é o primeiro aspecto. Mundo interior, primeiro aspecto para analisar. Qual que é a minha força interior em relação àquilo, né? Que é o que eu penso de mim e o que de fato está me incomodando ali, certo? Outro ponto, segundo ponto, didático, né? Porque, mais uma vez, como eu disse, poderemos nos aprofundar muito mais. Você quer alguma aprovação daquela pessoa. Olha só que interessante, por isso que até pare de se importar, pare de levar para o pessoal. Olha, é muito provável que você queira alguma aprovação daquela pessoa. Talvez você ouviu isso aqui e você pensou assim, tô nem aí porque essa pessoa pensa de mim, mas eu queria que... Pronto, você quer a aprovação dela. Você entenda uma coisa, querer uma aprovação não é querer que a pessoa fale, uau, meu Deus, você é sensacional nisso. Não é só isso, lógico que não é só isso. Muitas vezes o que a gente quer de aprovação é o tal, eu queria que ela entendesse que, por exemplo, eu queria que ela entendesse que é chato esse tipo de pergunta. Eu queria que ela entendesse que é inconveniente esse comentário. Eu queria que ela parasse com alguma coisa X, né? Veja, quando você... É claro, talvez, e é muito importante aqui, por isso que eu estou falando que é algo didático. É óbvio que, como eu disse, a gente poderia
de forma mais específica, usar termos mais apropriados para isso. Né? Talvez você queria que essa pessoa fosse mais madura. Talvez, claro, isso te chateie, porque você olha e fala, puta merda, essa pessoa tá há um ano se passou e ela tá igual, falando as mesmas coisas, pensando, né? Claro, tá? Isso e é genuíno, mas o problema é, isso não pode te angustiar a tal ponto, isso não pode te tirar do eixo. A gente vai olhar muita coisa e se a gente não medita sobre aquilo, se a gente, por exemplo, não entende que certas pessoas escolheram permanecer desse jeito, e a gente fala, tá bom, beleza, se um dia ela quiser me ajuda, eu ajudo, mas enquanto não, eu respeito essa pessoa. E até, quem sabe, tento fazer ali, né, um jogo social para transformar aquilo em algo harmônico, porque eu posso mais do que ela. Em qual sentido? Não que você enfim, você pode mais porque você é mais habilidoso socialmente, mais maduro. Você vê, você não vai, por exemplo, se igualar a uma criança. Né? É óbvia essa comparação. Quando você fala, pô, uma criança te provocou. Você não vai falar, ela me provocou, então eu tenho o direito de ir. Você não vai, você vai falar, pô, uma criança, cara, eu sou adulto, não é? Agora, com um adulto que tem uma postura de criança, você vai querer fazer o quê? Você vai querer bater de frente, você vai querer fazer com que essa pessoa haja como você acha que ela deve agir, tá? Então este é o ponto, e é isso que, claro, eu estou colocando de uma forma não completamente apropriada, porque ora vai ser aprovação, ora a gente poderia utilizar um termo mais apropriado, mas tente englobar para você olhar por este viés. O que é que eu quero dessa pessoa de fato, para que ela me incomode a partir do momento que ela faça algum comentário, para que ela pergunte algo, certo? Então, este é o ponto. Quando você se fortalece didaticamente, nessas duas possibilidades, o que eu penso sobre esse assunto, esse aspecto, na minha vida, como eu lido com isso pessoalmente, tirando essa pessoa de jogo, não é? E o outro ponto é o que eu espero dela. Será que eu quero que ela melhore, que ela pare, que ela evolua? O que me incomoda? Me incomoda chegar e nunca ter uma conversa gostosa com o familiar. Bom, ok, né? Agora, quando você está numa posição imatura, querendo ou não, você fica toda hora reagindo a uma fantasia ao invés de a realidade. E você, por exemplo, começa a desonrar as pessoas. E muitas vezes pessoas que você não tem. Isso aqui é delicado, que é o seguinte, né? Veja, como por exemplo, vamos supor que seja seu pai, sua mãe que façam essas coisas, né? Você pelo menos espera-se que você os respeite falando, tá, sabe? Aquela pergunta, sei lá, e os namoradinhos, não tem nenhum. E encerra, entendeu? Eu vou pensar nisso, né? Tipo, sei lá, Thiago, deixa que é seu cabelo, eu te acho com cabelo muito, né? Eu acho que você fica muito melhor com cabelo. Pô, sério, caramba, legal, vou pensar nisso. E acabou, eu não preciso transformar, não, peraí. Por quê? Eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso raspar, o que é isso? Você entendeu? Olha que moleza, olha que fraqueza, olha que maturidade, eu reagi, né, de forma totalmente exaltada, uma coisa que não tem a menor importância. E se tem importância é porque você tem uma hierarquia de valores péssima. Veja, e você vai ver, aquela pessoa que briga por 5 centavos na fila do supermercado é porque ela não tem nada mais importante. E aí, querendo ou não, isso de forma clara, tá? Mais uma vez, poderíamos explorar, não é tão simples assim, mas acho que dá para entender o exemplo. É isso, basicamente é isso. Essa pessoa tem aquilo, talvez seja o momento mais importante do dia dela. Aí ela vai lá e, claro, daquela dimensão toda, porque se aquilo é importante, ela tem que fazer alguma coisa de fato importante em relação àquilo. Na cabeça dela é reagir, é cobrar os 5 centavos daquela mulher que fala, putz, não tem moeda aqui, meu, não tem mais isso. Exemplo, né? Bom, então, o ponto fundamental é o seguinte, amadureça, tá? E pare de se importar, colocando as coisas no seu devido lugar, tá certo? Então, você assinante do portal, assista a este treinamento, principalmente as 4 primeiras aulas e uma aula que está lá para baixo que se chama Covardia versus Força, onde eu falo de atitudes diárias para você de fato cultivar a coragem e a força, não é? E claro, de certa forma, dar uma apagada na covardia quase que, né, cotidiana que nos toma, que muitas vezes é isso. A sua angústia também, por exemplo, é não saber reagir. Eu fico angustiado porque quando eu chego em casa eu fico revivendo aquilo e eu acho que eu agi errado. Eu acho que eu devia ter falado tal coisa, eu acho que isso e aquilo, né? E quando muitas vezes você amadurece, você percebe que é isso mesmo. Você não devia ter feito nada de diferente. Talvez só falado menos. Talvez só, sei lá, feito uma pergunta, né? Se interessado mais, agido de uma forma mais madura, não é? E este é o ponto. Então, didaticamente, se você não é assinante e não quer, né? Ignorando o meu conselho inicial, querendo, né, sempre estar ali à margem dos problemas, né? É simples, ó, vou fazer a seguinte analogia. Quando você começa a se preparar, o que acontece é que seus problemas, eles não te alcançam,
tá certo? Ou se te alcançam, eles só esbarram em você. Eles só, né, como se eles estivessem tentando pegar sua camiseta, só sente os dedos deles assim, mas você tá sempre à frente. Agora, quando você não se prepara, os seus problemas, eles te abraçam e te afundam, né? Então, espero que essa analogia faça você refletir sobre o que você vai fazer no ano que vem. De qualquer forma, comigo, portal, reflexões, né, tendo vagas ou não, aí, né, tudo, enfim, varia também. Ou alguma outra forma, ache, mas evolua. Pare de se desmerecer e com isso achar que os outros têm que te, querendo ou não, te exaltar. Muitas vezes você não se respeita porque você não faz nada de diferente para você, tá certo? Então eu espero que de forma didática, se você não entrou aí, pelo menos você com essas duas posturas consiga refletir de forma prática e específica sobre esses seus problemas. E é claro, te desejo ótimas festas de fim de ano e que com certeza aí, né, você busque alguma forma, pelo menos, de lidar melhor com algumas dessas situações. Beleza? E aí? Isso acontece com você? Você fica preocupado de como agir ou não, né, nas festas de fim de ano? Alguma dessas dicas são fundamentais para você? Me deixe saber aqui nos comentários e, é claro, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.